Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho e vocês que me acompanham, você que é novo, deixe o seu like aqui para me ajudar. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o assunto que foi sugerido aqui nos comentários por uma das pessoas que me acompanham, que é sobre se eu me arrependo, né, de ter me mudado da cidade grande para o interior, né, de São Paulo para o Ceará, quais são os pós, os contra, né, enfim, se eu me arrependi, o que é que eu tô achando, então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E aí, gente, ele falou assim, tá? Boa noite, Valéria. Eu vim pelo vídeo de mudança de São Paulo para o Ceará. Quem não assistiu esse vídeo, eu convido você a assistir, tá bom? Não deu para eu colocar nos cards porque eu tô sem computador, mas procura aqui que você vai encontrar. Como tá sendo esse período aí? Se arrependeu de ter mudado de estado? Quais são os prós e os contras da região que está morando? Faz um vídeo sobre esses pontos, por favor. Estou para tomar a mesma decisão que você tomou. Vamos por partes. Então, assim, gente, como tá sendo esse período pra mim? Eu vou ser sempre sincera nesse vídeo. Não foi fácil. Eu acreditava que seria mais fácil a minha adaptação aqui, porque eu sou da região, não da cidade que eu moro hoje, né? Mas eu sou da região do Cariri, então sou de uma cidadezinha menor, mas eu sou da região. Eu cresci, né, aqui no Ceará até os meus 16 anos. Morei no interior, eu sou da roça. Literalmente, gente, eu fui criada dentro da roça. Eu pequenininha, meu pai trabalhava em roça, minha mãe, e meu pai levava a gente pra roça, a gente ajudava ele. Eu nem tanto, porque todo mundo lá de casa ri, porque fala que eu me livrei porque eu era mais nova. Eu ia pra roça, mas eu ficava debaixo de um pé de pau, de uma árvore lá, porque eu era muito pequenininha. E aí eu fui crescendo e as coisas foram melhorando, meu pai foi colocando trabalhadores e tal. E a gente ajudava menos, né, na roça. Mas mesmo assim, ainda a gente trabalhou na roça. Eu já trabalhei, mas minhas irmãs, meu irmão, bem mais. Enfim, eu achava que por ter minhas raízes aqui e ter crescido, seria bem mais fácil a minha adaptação, mas não foi, gente. Não foi fácil, porque eu entendi que apesar de eu ter crescido aqui, aquela coisa de... Foram 11 anos morando em outro estado, eu me adaptei aos costumes de lá, a cultura, a visão de mundo, e aqui, então, eu senti muito quando eu cheguei aqui. Então, resumidamente, a minha adaptação daqui não foi fácil. A questão cultural, a questão de criar novas amizades foi muito difícil. As pessoas falam que as pessoas de São Paulo são mais fechadas. Realmente, eu acredito que o tempo, aquela coisa, o pessoal é mais fechado mesmo em São Paulo, mas até um certo ponto. Aqui no interior, eu acho que as pessoas, elas, pelo menos a região que eu moro, longe de me ofender, mas eu senti uma dificuldade maior de fazer amizades e eu me senti menos acolhida. Mas, exemplo, em São Paulo eu tinha muita facilidade de conhecer pessoas e de fazer amizades. Aqui eu tô 2 anos e meio, as amizades que eu tenho são exclusivamente as amizades da faculdade. E conheci uma pessoa e outra através de amigos em comum. Em São Paulo você conhece outras pessoas, você sai no barzinho, você acaba conhecendo novas pessoas, fazendo novas amizades, você vai em um parque correr e aí você conhece as outras pessoas. Apesar da correria, eu acredito que as pessoas de lá ainda estão mais abertas, assim, pra conhecer as pessoas e ter essa troca de vivências. E aqui não, eu sinto que aqui é muito só um grupinho, eu acho que aqui tem muito essa divisão de classe social, isso aqui é muito gritante, coisa que em São Paulo você não sabe quem é quem, não que não exista, não é isso. Então, eu me sentia muito mais à vontade em São Paulo de fazer amizades do que aqui, de verdade. Então, pra mim, essa questão de me sentir acolhida, de eu me sentir não pertencente ao lugar que eu nasci, e isso foi muito ruim pra mim, porque a questão cultural, a forma de ver algumas coisas, apesar da eu sou do interior, então, querendo ou não, aqui as pessoas ainda são conservadoras, muito, muito, e eu venho de um lugar onde as pessoas têm a mente muito aberta, né, meu povo, porque tem gente do mundo todo, então, pra mim, ter que me frear um pouco sobre como eu penso e a forma que eu vejo o mundo, não é deixar de ser eu, mas me resguardar foi um pouco mais difícil, não poder me expressar, não que eu não possa me expressar, mas não me sentir à vontade pra me expressar, porque eu sinto que a questão aqui, as pessoas ainda são mais
conservadoras. Então isso é uma coisa que também me incomodou. Eu acredito que em qualquer lugar que você for, que seja interior, o pessoal é mais conservador. Então eu não me considero uma pessoa conservadora nem um pouco. Aí ele perguntou, gente, quais são os prós e os contras da região que eu estou morando. Pontos positivos, gente, é a qualidade de vida. Sim, eu não preciso passar 2 horas, 1h30 para chegar em um determinado lugar, por exemplo, na faculdade ou no trabalho. As coisas aqui tendem a ser perto. Até quando uma cidade é vizinha, você leva 30 minutos no máximo, estourando, para chegar naquela cidade, uma cidade que é vizinha, sabe? Então, é tudo perto para mim. Tudo é perto. Não tem aquela coisa de, meu Deus, eu vou ficar 1h30 dentro do ônibus. Não tem. Então, isso é qualidade de vida, né? Você não tá perdendo 1 hora, 2 horas dentro do ônibus. Sei lá, eu sempre tentava procurar fazer alguma coisa dentro do ônibus, ler um livro, responder alguma coisa, enfim, estudar. Então, tem a questão da qualidade de vida, questão da poluição. Olhar pro céu azul, você consegue respirar, você consegue sentir, sabe? A questão da poluição sonora, que era algo que me incomodava muito, principalmente porque eu morava numa avenida. Então, assim, de manhã, tarde e noite, eu acordava de madrugada com a sirene de ambulância, polícia, e era algo que me incomodava muito. Em São Paulo era a poluição sonora. E aqui, ó, gente, é maravilhoso. Então, essa questão de ter a qualidade de vida é algo que eu prezo e é um ponto positivo. Outro fator, gente, positivo é o custo de vida. Que assim, por mais que eu, de verdade, eu não acho que tem uma diferença enorme. Ai, no interior a gente gasta menos. Não acho. Principalmente que eu moro numa cidade mais interior, mas é grande, né, minha gente? É a região do Cariri. Então, assim, eu acho as coisas que o preço um pouco salgado. Eu não acho tão barato. E óbvio que não chega a ser a mesma cor de São Paulo, o custo de vida, mas é alto, tá? Porém, comparado, é menor, né, do que lá. A questão do aluguel, você consegue alugar um lugar melhor, né, pelo preço que lá você alugaria um quarto e você mora num apartamento ótimo aqui. Então, tem essa questão do custo de vida que é melhor, tá? Não muda tanto, porém é melhor. Outro ponto positivo é a questão de eu estar em contato com a natureza bem mais do que eu tinha em São Paulo. Isso pra mim é muito importante, gente, porque eu amo. Eu fui criada na roça, como vocês sabem, então eu tenho um contato. Desde sempre, né, eu tive essa relação com o meio ambiente, com a natureza. Eu gosto, é uma coisa minha. Então, mesmo morando na selva de pedra por longos anos, eu sempre procurava estar em parques, sempre fazer trilha ali ao redor de São Paulo. Quando eu ia pra praia, eu procurava ir na praia que tivesse mais natureza do que fosse aquela cor urbanizada, sabe? Então, aqui eu tenho isso em abundância, em abundância, graças a Deus. E aqui a gente tem, eu vou pro sítio, minha mãe mora no sítio, então lá é tranquilo, tem esse contato. A minha outra tia, aqui mesmo, é bem arborizada, tem a Chapada, tem do Araripe, tem daqui nas cidades vizinhas dá pra fazer trilha, tem cachoeira, então eu tenho mais esse contato, é bem mais fácil do que quando eu morava em São Paulo, que me restringia muito só a parques. Não que não tenha, porque tem muito lugar, tem muita cachoeira bonita perto de São Paulo, muita, mas que na época eu não tinha oportunidade de fazer isso. Na verdade, quando eu comecei a me apegar mais à trilha, essas coisas, foi quando eu vim... eu já estava perto de me mudar pra cá. Foi quando eu comecei a conhecer a galera que fazia trilha ali ao redor de São Paulo. E aí eu me mudei e acabei, enfim, não aproveitando tanto. Mas aqui eu tenho mais isso, assim, sabe? Muito fácil. Isso. Outra questão, gente, que eu até tinha esquecido de colocar na minha cola, é a questão de segurança. Não que aqui seja o lugar mais seguro não. Aqui eu me sinto mais segura em relação à violência, assim, de assalto e etc. Porque é uma cidade menor, então automaticamente, né, esses crimes, enfim, essa violência, ela vai ser menor. É uma coisa óbvia, mas tem essa questão também, eu não me sinto segura no trânsito. Por mais que não tenha... não seja com tanta gente como em São Paulo tem e tal. Mas aqui eu acho que eu vejo que as pessoas não respeitam tanto, tá? As leis de trânsito. As pessoas são muito, muito irresponsáveis. Lembrando que eu não tô exagerando, então não se sintam ofendidos, pessoas que moram aqui, nós, tá? Então eu não sei se é porque aqui não tem aquela coisa rigorosa de estar ali, sabe, o pessoal. E aí o povo afrouxa. Então isso é uma coisa que me preocupa. E eu me sinto menos segura, tá? Juro pra vocês.
E outro ponto positivo, gente, que é um pessoal que eu estar perto da minha mãe, né? Então isso é um ponto super positivo pra mim. Apesar das minhas irmãs, meu irmão, meu pai morarem em outros estados, né? Tô aqui, eu e minha mãe. Então, eu sou apegada muito a ela. E é algo que, como eu saí de casa muito cedo, eu me afastei da minha mãe com 16 anos, né? Saí. Então, hoje eu mais velha, mas eu me apeguei mais à minha mãe. Eu quero estar junto. Então, eu tenho essa facilidade de visitar ela uma vez por mês. Eu posso ir até todo fim de semana, desde que eu tenha dinheiro, mas no momento não tô tendo. Mas, se Deus quiser, quando a situação minha financeira melhorar, eu vou poder visitar ela um fim de semana sim, outro não. Porque é perto mesmo, então você tem essa facilidade. Já morando em outro estado, eu não tinha. Era uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Enfim. Então aqui eu tenho essa facilidade, que pra mim é um ponto positivo você estar do lado das pessoas que você ama. Exclusivamente ela, porque meu pai mora em outro estado, mora em São Paulo, meu irmão em São Paulo, minha outra irmã em São Paulo, minha outra irmã em Goiânia. E meus sobrinhos, então tá todo mundo espalhado. Aqui realmente é ela. E tem algumas tias que eu tenho um apreço muito grande e algumas primas, são poucas, mas tem. Sim, gente, não é porque é família que a gente precisa amar, tá? Ou querer por perto, lembre-se disso. Agora vamos pro ponto negativo. Uma das coisas que pra mim é um ponto negativo é a questão de oportunidade de emprego. Aqui é bem escassa, meu povo. Por mais que seja um lugar que cresceu, tá crescendo, são poucas as oportunidades de emprego. E mais, se torna menos ainda escassa, porque o pessoal ainda aqui vive naquilo de quem indica. Ah, você pode ter um currículo ótimo, mas fulano indicou o seu primo, que é primo de cicrano. Então, vai ser ele que vai ocupar o cargo, entendeu? Aqui tem muito isso de quem indica. Eu sei que em todo lugar tem, volto a dizer, mas estou falando aqui específico. Não se sintam ofendidos, pelo amor de Deus, quem mora aqui. Mas tem muito isso de quem indica, então isso pra mim é um problema, porque às vezes você tem capacidade pra entrar nesse emprego e tal, você não entra porque o filho de sei quem que conhece sei quem entrou, tá? Mesmo em empresas que são maiores, sempre tem isso. Eu acho triste, né? Então as oportunidades de trabalho aqui são bem menos. E isso é um problema enorme, porque como você vai se mudar para um lugar que as oportunidades de emprego são poucas, né? É difícil. Em São Paulo eu sentia que tinha muita oportunidade de emprego, e tem, né, meu povo? Muita. E a questão também de que aqui eu não vejo tantas possibilidades, facilidade de ganhar dinheiro. Em São Paulo você gasta muito, mas você tem facilidade de ganhar dinheiro. Às vezes eu tava sem fazer nada, alguém falava, Belé, quer ir trabalhar de babá hoje? Eu ia, ganhava um trocado de babá. Sempre tinha como ganhar dinheiro. Ah, vou fazer evento, vou fazer... Não precisava ser de uma forma formal, entendeu? Sempre tem, é um lugar onde você realmente não trabalha se você não quiser. Você consegue. Se você quiser, você consegue arrumar um emprego de forma formal, informal. Então, eu vejo essa facilidade de ganhar dinheiro em São Paulo bem maior do que aqui, gente. Bem maior. Então, as oportunidades daqui são, ainda por mais que tenha crescido, são poucas, tá? Então, assim, gente, se você é uma pessoa que gosta muito de show, essas coisas, a questão da vida social aqui é bem menos badalada do que uma cidade grande. Então, se você é uma pessoa que, nem só de balada que tô falando show, mas se você é uma pessoa que gosta de conhecer novas culturas, tipo, em exposição, conhecer novos restaurantes, comida, aquela coisa, no interior você tem mais dificuldade, porque sempre você vai para os mesmos lugares. Sempre, a maioria das vezes, é sempre aquelas pessoas. Sempre é o mesmo tipo de pessoas que frequentam aquele lugar. Não tem aquela diversidade, sabe? É uma das coisas que eu sinto muita falta. Então, se você gosta de ter uma vida social mais agitada, o interior não é pra você. Porque você acaba ficando na mesmice. Tem lugares muito bons, aqui tem bons. Porém, é sempre a mesma coisa. Sempre que eu vou, é sempre num restaurante. Tem um café que eu sempre vou. É uma coisa muito limitada, sabe? É uma coisa que me deixa com tédio, é uma coisa que eu não gosto. Não vou mentir, eu detesto essa questão de eu não ter opção. Se eu tô em São Paulo 2 horas da manhã, eu posso pedir uma comida indiana, eu posso comer uma comida mexicana, eu posso comer... Um exemplo, eu posso ir numa exposição X, tem exposição não sei aonde, tem uma exposição sei aonde. Eu vejo que a vida é mais badalada lá. E não tô falando de festa e tal, porque eu nem gosto de festa. Mas essas questões de você ter mais oportunidade de conhecer mais as coisas e você ter mais opções de viver.
sabe, novas coisas do que no interior. No interior, geralmente, sempre é as mesmas coisas. Então, não gosto, tá? Aqui eu vejo que alguns serviços são bem limitados. Sim, gente, bem limitados. E aí, isso pra mim é algo que complica. A questão de saúde, eu acho bem mais limitado, né? E outras questões também que eu não vou entrar em detalhes, porque pode ser que as pessoas entendam mal, tá? Então eu não vou. Mas eu acredito nisso. Tanto que em São Paulo, gente, eu tinha um postinho que era do lado de casa. Então, em 6 meses eu tava lá no médico pedindo um exame de sangue, fazendo meu cronograma, meu preventivo, era eu ir qualquer dia lá, vim fazer e tal. Enfim, eu tinha essa acessibilidade bem mais rápido. E, exemplo, na época que eu fui fazer a minha coisa do estômago, gente, foi 1 mês pra eu fazer. E aqui eu conheço pessoas que tá 8 meses que tem que fazer esse exame do estômago, que é aquela que enfia a mangueira, e não saiu, sabe? Então, volto a dizer, não é uma coisa exclusiva daqui. A questão de saúde, de prestação de serviço é um problema no Brasil todo, né, minha gente? Principalmente quando se trata de saúde. Mas por ser um lugar menor, eu acreditava que era pra ser mais rápido algumas coisas, né, esse serviço. Mas não é. E, gente, foram essas coisas que eu listei como pontos negativos. Pode ter outros? Pode ter outros. Mas eu não consegui pensar sobre aqui o lugar que eu moro. Mas basicamente é isso, tá? Aí perguntou assim, antes disso ele perguntou se eu tinha me arrependido, né, de ter mudado. E não, eu não me arrependi, por quê? Porque eu vim com um objetivo, que é o quê? Estudar. Então, assim, eu vim com esse objetivo, eu vou estudar, independente se eu gostar ou não. Eu me simpatizo tanto por aqui? A resposta é não, tá? É o meu lugar, foi onde eu nasci, é a região, tenho muito orgulho das minhas raízes. Fui muito feliz na minha infância, apesar das dificuldades. Mas hoje, uma mulher adulta, com tudo que eu vivi, não me simpatizo por aqui. Não é um lugar que eu me vejo morando o resto da minha vida. Não tenho planos para criar raízes aqui. Não tenho. Eu não sei como a vida pode me... Como é que eu posso falar? Me dar uma rasteira, né? E de repente, daqui a um tempo, eu falo, não, gente, eu vou ficar aqui. Pode ser que isso aconteça, porque a vida é uma loucura, meu povo. Mas hoje, na minha cabeça, por mais que eu esteja morando aqui há mais de 2 anos, eu não me sinto pertencente aqui, eu não me sinto à vontade para construir uma vida aqui, a longo prazo. Eu tenho na minha cabeça que a minha moradia, minha estadia aqui é temporária. Que assim que eu terminar a faculdade, eu vou procurar oportunidade de emprego em outros lugares, não aqui. Primeiro, porque aqui é ruim de emprego, principalmente na minha área. E segundo, porque eu não tenho essa simpatização por aqui. Eu gosto de outras coisas, de outro estilo de vida. Apesar de eu gostar de uma vida calma, mas eu gosto de ter também aquela vida agitada, de saber que tem coisas pra eu fazer, sabe? Tipo, meu Deus, eu saí... eu gosto do fim de semana, ou da semana eu ir no parque, eu estar em contato com a natureza, mas eu gosto de, tipo, ir numa exposição, ou sair, comer uma coisa diferente. Eu gosto daquela sensação de que sempre tem algo novo pra eu conhecer. E aqui eu não tenho essa sensação. Eu me sinto um pouco ainda parada no tempo, assim. Parada no tempo que eu falo assim, porque como as coisas são mais calmas, de boas, né, eu sinto falta dessa coisa. Então eu não me vejo, gente. Eu não me arrependo porque eu tenho um propósito, mas não me vejo construindo raízes aqui, tá? Vamos lá. Eu, em 2017, tomei a decisão de vir morar aqui novamente. Só que não foi uma decisão pensada, foi uma decisão acarretada por várias emoções. Inclusive, na época eu já tava com depressão e não sabia. Tinha saído do emprego em qual eu tava saturada sim, eu tava estressada. Enfim, eu peguei minhas coisas e falei, vou embora, vou tentar minha vida no Ceará de novo. E eu quero calmaria. E eu vim, gente, passei 6 meses morando na casa da minha mãe. E aí... foi uma das piores decisões que eu tomei na minha vida. Eu acredito que essa decisão, ela reflete até hoje, tá? Nas minhas escolhas e onde eu estou agora. Não que sou grata e tal, sou grata por tudo que eu vivi, boas, coisas ruins e tal. Mas eu acredito, não tenho certeza, que se eu tivesse tido
uma decisão mais sábia de não ter vindo naquela época, sim ter investido em outras coisas que eu também tinha planos, talvez, né, não tem como saber, eu teria sofrido menos em relação a algumas coisas da minha vida. Então, se você quer ir morar no interior, se mudar para outro estado, país, sei lá, tome essa decisão mais de forma pensada e principalmente se planeje, tá? Porque quando eu tomei essa decisão de vir sem planejamento em 2017, sem um propósito, se tornou uma coisa muito difícil, algo muito ruim na minha vida, sabe? Foi um período muito difícil pra mim de adaptação, não me adaptei. Enfim, gente, foi horrível. Foi bom só porque eu tava com a minha mãe. Mas de resto, foi muito ruim. O que acontece? Se você quer se mudar, faça uma análise. Qual o propósito sabe? Você voltar pro interior, pro Ceará, ou sei lá, pra onde você quiser. É porque realmente você gosta daquele lugar? E como eu falei, eu amo São Paulo, apesar da loucura e tudo. Eu amo São Paulo, gente. Eu me sinto à vontade em São Paulo. Eu sinto que ali é a minha casa, é um lugar que eu me sinto pertencente. Então eu não saí de São Paulo porque eu não gostava de São Paulo. Eu saí por conta que tenho planos na vida e naquele momento a decisão sábia era me mudar para realizar esse meu desejo, né? Então, qual é o seu propósito de se mudar? Né? Porque você gosta de morar realmente no interior? Se for isso, você vai gostar. Pra estar perto da sua família, primeiro faça uma análise, sabe? E outra coisa que é importantíssimo, gente, é a gente se analisar sobre o que a gente quer pro nosso futuro, sabe? Porque às vezes a gente não faz isso. E aí a gente só se muda pensando no agora e no depois, né? O peso dessa decisão é algo também a se pensar. E outra coisa é a questão financeira, porque ela influencia diretamente nas nossas decisões. Eu não vou mentir pra vocês que depois que eu cheguei aqui, eu pensei 1000 vezes em trancar minha faculdade e morar em São Paulo. Só que a minha condição financeira me limitou, de que assim, eu já gastei um dinheiro que eu nem tinha. Eu tive a ajuda dos meus pais, minhas irmãs, todo mundo se esforçaram. Tipo, eu não posso voltar atrás, sabe? Eu tenho que continuar. Não que eu não gosto do meu curso e tal, mas chegou um momento que eu tava infeliz, não vou mentir pra você, e eu querer tomar a decisão de voltar pra São Paulo, e eu não tomei por questões financeiras, entendeu? E então, o financeiro, ele influencia muito nas nossas decisões. Talvez, se naquela época que eu tivesse querendo desistir, se eu tivesse dinheiro, né, e não tivesse dependendo de outras pessoas, eu teria voltado pra São Paulo tranquilamente, entendeu? Então, se você acha que você pode tomar essa decisão de ir se mudar para um lugar e você pode recomeçar se isso não der certo, na verdade a gente sempre pode recomeçar. Mas eu tô falando que com dinheiro, gente, fica mais fácil recomeçar, né? Do que sem dinheiro. Como tu vai recomeçar, tu, Lisa? Eu falo isso porque em 2017 eu vim, gastei todo o meu dinheiro e etc. Eu voltei pra São Paulo com a mão na frente e outra atrás, e recomeçar foi difícil. Foi difícil demais. Recomeçar aqui também foi difícil, foi pós-pandemia, todo o dinheiro que eu tinha se foi na pandemia, não peguei trabalho, enfim, foi difícil demais recomeçar aqui. Então, quando se tem dinheiro, é mais fácil recomeçar. E lembre-se que você sempre pode recomeçar. Então, meu amigo, você que escreveu o comentário, analise os motivos pelo qual você quer realmente se mudar. Isso é um desejo seu, do coração. Mas faça um plano também, um plano se você não gostar, exemplo. Pera, meu plano é ir por conta disso, disso, disso. Mas e se não der certo? Eu tenho que ter um plano B. Se não der certo, eu vou voltar pra cá, eu vou ter uma reserva financeira. Porque a gente sempre pode recomeçar, mas pra gente não sofrer tanto, a gente tem que se planejar, tá bom? É isso, gente. Se vocês têm perguntas, deixa aqui no comentário. Se vocês querem que eu grave mais vídeos conversando assim, também me conta aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigada por interagirem, comentarem nos meus vídeos e, enfim, vocês estão tornando o meu sonho realidade. Estamos crescendo aqui no YouTube e é graças a vocês. Então, muito, muito obrigada. Beijinhos e até o próximo vídeo. Eu te desejo dias felizes, uma vida feliz.